Amém. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Neemias 2, 13 a 17. Saímos à noite pela porta do vale, em direção à fonte do dragão e da porta do monturo, para examinar o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as portas queimadas pelo fogo. Depois fui até a porta da fonte e ao açude do rei, mas o meu animal não podia passar por falta de espaço. Assim, demos uma volta ao redor da cidade e segui pelo ribeiro, ainda de noite, examinando o muro, e entrei de novo pela porta do vale. As autoridades da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois até esse momento eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais e àqueles que deveriam realizar o trabalho. Então eu disse a eles: vocês conhecem muito bem a tragédia de nossa cidade. Jerusalém está em ruínas e as suas portas estão queimadas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que fiquemos livres desta desgraça. Capítulo 3 agora de Neemias, versículo 1. Então Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia até a Torre do Sem e até a Torre de Ananel. Depois de reconstruírem a Porta das Ovelhas, eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Amém? Te convido para mais uma vez fazer uma oração comigo. Feche os teus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a nossa alma tem sede de Ti, a nossa carne clama por Ti, Senhor. Nós precisamos mesmo, ó Deus, da Tua palavra revelada neste lugar, Pai. Antes mesmo, Senhor, de começar a pregar essa palavra, a ministrar essa palavra, eu peço a Deus misericórdia, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha mesmo tratar com a nossa vida, tratar a nossa casa, a nossa família, os nossos corações. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem planos com a nossa vida. O Senhor tem planos, ó Deus, com a nossa família. E os Teus planos, Senhor, não podem ser frustrados, Pai. A Tua palavra diz isso. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos, nos curvamos diante dessa palavra. Declaramos, ó Deus, que o nosso coração está totalmente livre para receber essa palavra, esse ensinamento. E que o Senhor, ó Deus, possa operar em nós aquilo que precisa, ó Deus, ser mudado, transformado, para que sejamos, ó Deus, realmente famílias edificadas no Senhor, Pai. Vem fazer isso no nosso meio, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido essa época, dias muito difíceis na família. Nós estamos numa época em que as pessoas vivem o pior tipo de manifestação de vida familiar. Uma falta de compromisso, uma falta de aliança. Há no meio das casas, as famílias, um liberalismo. E o conceito de família tem sido banalizado. Os valores de família que Deus instituiu, os princípios que Deus instituiu na sua palavra para a família, têm sido atacados. Hoje em dia, muito mais que na época que eu casei, muito mais, eu falo muito mais mesmo, pessoas têm investido muito dinheiro, muito tempo, há muita preparação para uma cerimônia de casamento. A gente conta aqui, eu acho que até o Vanderlei já falou esses dias, que quando nós fomos casar, gente, era quase na hora do casamento, a gente estava colocando refrigerante no freezer para a festa do casamento. Então tudo
tudo nós fizemos. Quando acabou o casamento, a gente estava tão cansado, mas tão cansado que a gente foi para a nossa casa dormir. De tão cansado que a gente estava, do tanto que a gente trabalhou. Mas hoje as pessoas investem alto. E eu fico até assim, assustada quando alguém fala assim, gastei tantos R$1.000, é tantos mesmo, com uma cerimônia de casamento. Mas eu também vejo que casamentos lindos, com tanta preparação, com tanta excelência, cerimônias lindas, mas há casamentos que duram um mês, duram alguns meses, duram apenas alguns anos. E aquilo que foi tão lindo no início, tão bem planejado, preparado, aquilo se acaba. O casamento deixou de ser viverei contigo até que a morte nos separe. E hoje, por qualquer motivo, os casamentos estão se acabando. Eu assisti uma palestra alguns dias atrás, um tempo atrás já, de um jovem falando sobre família. E ele, então, ele faz uma palestra de mais de 1 hora, e ele fala como a instituição família tem sido atacada, o que tem ensinado muito nas escolas para os nossos filhos, colocando muitas vezes em dúvida a existência de Deus, os valores de Deus, inculcando na mente dos nossos filhos ensinamentos, padrões que não são os padrões descritos na palavra de Deus. Tem se ensinado, pregado aí fora uma liberdade desenfreada, em que tudo pode fazer, tudo é permitido, que nós não podemos reprimir, nós não podemos mais corrigir os nossos filhos. Ou seja, os ataques de Satanás, o nosso inimigo, têm sido terríveis contra as famílias. E a família, ela está perdendo a configuração. A família está ficando desfigurada. E Satanás, ele quer, de fato, destruir a nossa casa. Ele quer destruir o nosso casamento. Ele quer destruir os nossos filhos. Quer tirar a credibilidade da família, do casamento. Algo que foi Deus que criou lá no início de todas as coisas. Quantos aqui conhecem casais que são divorciados? Todos conhecemos. Quantos filhos se perderam por causa do divórcio dos seus pais? Muitos. Ou quantos estão fora da presença de Deus, porque dentro dos seus lares, eles não têm vivenciado uma realidade cristã. Não têm visto na vida dos pais, não têm visto na casa a presença de Deus, nem sequer conhece a Deus. E por isso estão fora da igreja. Mas a família é plano de Deus. Lá no Éden, Deus planejou a nossa família. Então nós precisamos aprender ou reaprender a cuidar da nossa casa e proteger a nossa família. Quando logo lá no início de Gênesis, se eu não me engano é capítulo 6, que Deus ele olha para a humanidade, depois que o pecado já havia entrado, se instalado no mundo, diz que Deus ele olha para a humanidade e ele fala que o pecado tinha se multiplicado sobre a face da terra, a maldade havia se multiplicado sobre a face da terra, e Deus então toma uma decisão: vou destruir tudo aquilo que eu criei. Mas, diante daquela perversidade, daquele caos que havia se instalado no mundo, a Bíblia fala que Deus encontrou um homem honesto, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que andava com Deus. E sabe o que Deus fez? Por causa desse homem, Deus salvou Noé e salvou toda a sua família. Ainda que ao nosso redor
todo mundo diga que não vale a pena lutar pela nossa casa, lutar pelo nosso casamento, lutar pelos nossos filhos, que casamento é uma instituição falida, nós precisamos lutar pela nossa família e implantar os valores de Deus na nossa casa. Nós precisamos, isso é urgente, voltar ao plano original de Deus. Amém? Enquanto todo mundo está se deixando levar pelo modismo deste mundo, por essa perversidade que tem acabado com as famílias, nós aqui continuamos levantando uma bandeira. Nós acreditamos na família, nós acreditamos no casamento. A minha família foi Deus que me deu, o meu casamento veio de Deus, os meus filhos são herança de Deus, foram criados para louvor de Deus, foram criados para servir a Deus, para andar na presença de Deus, são bênção para minha casa. Por isso que nós não iremos deixar ser destruídos. E nós temos estudado aqui sobre edificando a minha casa. Nós sabemos que uma construção, quem aqui já construiu algo, uma casa, um edifício? Gente, é difícil. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa. Quando você tem dinheiro, fica mais fácil. Você contrata um arquiteto, depois você contrata um engenheiro, você contrata um mestre de obras, e o mestre de obras vai lá e comanda toda a obra, e você só vai lá ver como é que está o andamento da obra. Assim mesmo, às vezes, tem coisa que dá errado, não é verdade? Mas quando você não tem o dinheiro, você tem que estar lá, e é você que faz a planta da sua casa, é você que compra o material, é você que vai dizer onde que vai o interruptor, onde que vai a tomada. E quando você está lá na casa, você vê que falta coisa. Então, construir uma casa, edificar uma casa, não é uma tarefa fácil. Da mesma forma, construir uma família, edificar uma família, não é uma tarefa fácil. Existem famílias perfeitas? Sua família é perfeita? Existem casamentos perfeitos? Filhos perfeitos? Vou contar uma coisa para vocês, gente. Só existem filmes ou novelas. Ou na nossa imaginação. Sabe por que não existe? Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Somos pessoas difíceis. Muitas vezes de temperamento difícil. Por isso que nós temos tantos problemas na nossa casa e no nosso casamento. Mas nós precisamos nos empenhar, com a ajuda do nosso Senhor, investir tempo, investir na nossa casa cada dia, para que seja algo melhor. Por isso que esse assunto é tão importante. Já estamos na quarta-feira aqui, estudando sobre edificando a minha casa. Porque a minha casa ainda não está pronta. Eu vou fazer esse ano 33 anos de casado, em novembro. A minha casa não está pronta. Meus pais, esse ano vão fazer 65, é isso? 65? 64 ou 65 anos de casados. Olha quanto chão eu tenho que percorrer para alcançá-los. Então, a nossa casa é uma constante construção, edificação, não está pronta. Dia a dia eu vou construindo e vou edificando. E nós vimos aqui que a casa é formada por um conjunto de partes. Não tem uma casa que só tem muro, ou uma casa que só tem parede, ou uma casa que só tem porta. Não tem como nem sustentar a porta de uma casa se não tiver parede. Ou uma casa que só tem telhado. Não tem como colocar uma cobertura na casa se não tiver paredes. Então, é um conjunto de partes. E cada uma delas é essencial para que seja uma casa sólida. O Bruno falou aqui sobre os muros, a importância de uma casa ter muros, de ter proteção. A Val falou das paredes, achei maravilhoso. Eu dou aula para as crianças, então eu assisti essas pregações online.
Aliás, se você não pegou ainda todas essas ministrações, está disponível lá no YouTube, Carisma Guaratinguetá. Entra lá, vale a pena, você vai ver sobre os muros, vai ver sobre as paredes, que tem que ter coluna, tem que ter sustentação, tem que ter tijolos. Ouvi, viu, Paulo? E depois nós vimos semana passada sobre a cobertura que é o telhado. E hoje eu quero falar sobre as portas da nossa casa. Essa é a palavra de hoje, as portas da nossa casa. Antigamente, quando as cidades eram construídas, ao redor delas era construído um muro. E o acesso a essa cidade só era possível por passagens próprias que eram as portas. Onde nessas portas era observado tudo e todos que entravam e saíam dessa cidade. Nós lemos aqui o texto de Neemias. E Neemias, ele viveu num período do cativeiro babilônico. O rei da Babilônia, ele invadiu Judá e ele levou cativo toda a família real, toda a nobreza ali de Judá, levou os mais inteligentes, os mais sábios, os mais bonitos como cativos lá para a Babilônia. E em Judá, a Bíblia fala, se você ler, que ele queimou, destruiu, derrubou os muros ali de Jerusalém. Ele queimou as portas, mandou queimar as portas da cidade. E ficaram ali em Judá somente aquelas pessoas, aquelas famílias mais pobres, mais simples, na cidade de Judá. Neemias, ele não vivia mais ali em Judá. Ele vivia na cidade de Suzã e ele servia ao rei, se eu não me engano agora, me fugiu o nome, Assuero, é isso? Agora fugiu o nome. Como copeiro do rei. E um dia ele recebeu a visita dos seus irmãos lá de Judá. E ele perguntou como estava o povo, como estava a cidade de Jerusalém. E a informação que ele recebeu era que o povo estava vivendo em grande miséria e desprezo, que os muros haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas. E a Bíblia fala que ao ouvir essa notícia, Neemias ele chorou, depois ele jejuou e orou ao Senhor. Depois de tudo isso, Deus colocou em seu coração em ir para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade. E ele então procurou o rei, pediu permissão ao rei, pediu cartas ao rei, pediu ajuda ao rei. E o rei prontamente ali liberou Neemias para que voltasse a Jerusalém. E Neemias voltou. E depois de 3 dias que ele estava ali, a Bíblia fala que ele saiu de noite para averiguar como estava a cidade. E ele realmente viu o estado deplorável que se encontrava Jerusalém. Os muros caídos, as portas queimadas, a cidade toda destruída. E ele então coloca no seu coração, decide no seu coração, de reconstruir as muralhas e colocar as portas novamente. Foi a primeira atitude de Neemias. Por que ele teria que construir, restaurar primeiramente as muralhas e as portas de Jerusalém? Como o Bruno falou muito bem aqui no dia que ele esteve ministrando, uma cidade sem muros, uma cidade sem muralhas, era uma cidade desprotegida, facilmente saqueada. E uma cidade sem portas, todo mundo podia entrar e sair, não havia inspeção, não havia nenhum controle ali de quem entrasse e saísse da cidade. Então, era primordial, imprescindível, que se restaurasse as muralhas e as portas de Jerusalém. Hoje as cidades não são mais assim, não são mais construídas com muros em volta, portas, mas toda construção tem que ter uma porta
pelo menos uma porta. Vocês concordam comigo? Perto da minha casa, eu moro ali no Alamedas, tinha um terreno, numa esquina, onde um comerciante, ele alugou ali e fez uma pastelaria. E ele construiu um pequeno cômodo ali, bem pequenininho, e era tudo aberto. Quem mora daquele lado, e a cidade é tão pequena, lembra dessa pastelaria ali. E era tudo aberto, e aquilo foi crescendo, crescendo, ele mudou. Construiu um lugar maior, mais bonito, e entregou aquele ponto. Com o passar dos dias, o que aconteceu? Eu passo ali todo dia, porque eu vou na minha mãe, é o meu caminho. Todo dia, ou eu vou para a igreja, é o meu caminho mesmo. Nós começamos a observar pessoas ali. E começamos a ver chegar pessoas, toda hora que passava ali, e de repente a gente começou a ver roupa pendurada, movimento ali, e começou ali juntar lixo. Era um local totalmente aberto, e as pessoas começaram a ocupar aquele lugar, e se tornou em pouco tempo um lugar horroroso, gente. E até mesmo as pessoas que passavam ali, que moravam ao redor, já estavam temendo, porque se tornou ali um ponto de droga. Por quê? Estava totalmente aberto, não tinha uma porta, não tinha uma parede, e as pessoas então entraram e invadiram ali. A porta é o limite, é proteção. E por via de regra, só quem pode abrir a porta e decide quem pode entrar é quem mora nela. Vocês concordam? Só quem pode passar pela porta, abrir a porta e decidir quem vai entrar somos nós, não é verdade? Ou se nós autorizarmos alguma pessoa para abrir esta porta. Mas infelizmente, nós temos aberto as portas, ou estamos dando as chaves das portas da nossa casa, da nossa família, para que pessoas abram, e nós não estamos selecionando, inspecionando quem entra, quem sai da nossa casa, o que está entrando no nosso lar, no meio do nosso casamento, e o que está saindo. E eu queria conversar com vocês, porque nós temos, na nossa casa, na nossa família, nós temos portas, e tem portas que precisam ser fechadas, e outras precisam ser abertas, para que de fato a nossa casa seja edificada sobre a rocha, para que nada venha derrubar, para que nada venha destruir a nossa casa e a nossa família. E eu vou usar esse texto de Neemias, a história de Neemias. Em Jerusalém havia os muros e havia 12 portas em torno da cidade de Jerusalém. Todas elas foram reconstruídas e postas no seu devido lugar. Cada porta dessa tinha uma função, um significado. Não vou falar sobre essas 12. Aliás, eu gastaria todo o horário que eu tenho hoje para falar apenas de uma. Não sei nem se eu não vou gastar. Mas eu quero falar sobre 3 portas nesta noite, que nós ou devemos fechar ou abrir na nossa casa. E a primeira porta que eu quero falar, porta do monturo. Nome difícil, né? Porta do monturo. Neemias 3,14. Diz assim, Neemias 3,14. Malquias, filho de Recabe, prefeito do distrito de Bet-Aquerem, consertou a porta do monturo. E depois de construir essa porta, colocou as portas, ferrolhos e trancas. Vou abrir só um parênteses antes de falar dessa porta. Uma porta sem fechadura, sem chave, qualquer pessoa pode abrir. Precisa ter a tranca, precisa ter a fechadura e precisa ter a chave nessa porta. Essa porta do monturo, ela ficava de frente para um despenhadeiro.
E por essa porta se passava todo tipo de lixo, de sujeira, de toda a cidade de Jerusalém. Quando fala monturo aqui, está falando de lixo, está falando de sujeira, está falando de pecado. A porta do monturo era a porta de saída. Nada e ninguém poderia entrar por essa porta, porque essa porta só deveria sair coisas, não deveria entrar sujeira, só deveria sair a sujeira. Por isso que era um despenhadeiro, era um lugar íngreme, para quê? Fosse todo tipo de lixo, toda sujeira fosse jogada ali, e essa sujeira não tivesse como retornar ali para dentro dos muros de Jerusalém. Quem estava do lado de fora, olha que coisa interessante, não podia abrir essa porta. Só quem estava do lado de dentro do muro da porta que poderia abrir esta porta. Primeira lição que nós tiramos com a porta do monturo é que somos nós que damos legalidade para o lixo, para a sujeira, para o pecado entrar na nossa casa. Isso é livre-arbítrio. Se eu não quiser, se eu não deixar, se eu não abrir a porta, não tem como entrar. Quando a porta do monturo foi construída, o texto falou que ele colocou a porta, colocou a fechadura e colocou as trancas. Sabe por que muitas casas têm sido destruídas? Muitos casamentos têm sido destruídos, muitos filhos têm sido roubados da presença da casa do Senhor, porque estamos abrindo a porta e deixando qualquer coisa entrar nela, ou estamos deixando a porta simplesmente aberta, dando livre acesso para o que quiser entrar. E infelizmente, muita sujeira, muito lixo tem entrado na nossa casa. Quantos aqui já assistiram uma série que tem na televisão? Acumuladores compulsivos. Alguém já assistiu? É horrível, não é, gente? É deprimente ver a situação que a pessoa deixa chegar à vida, à casa dela. E geralmente começa com uma mania. Algo muito simples. Ela lê, hoje não é mais, né? Na minha época, e estou entregando a minha idade, o jornal era diário. Chegava aquele bolo de jornal em casa, né? Eu não tinha nem dinheiro para assinatura, mas eu via na casa dos outros, ou no meu trabalho. Aquele bolo. E a pessoa começava, vou guardar o jornal, vou guardar. Graças a Deus, se é uma coisa que eu não gosto, é de guardar bagunça, gente. Não gosto. Em casa não tem quarto de bagunça. Não tem, não gosto de lixo. Eu, de ano em ano, eu faço uma faxina e jogo, não vai usar mais? Não vou guardar. Mas as pessoas começam acumulando alguma coisa, e com o passar do tempo, a casa está cheia de lixo, cheira mal, resto de comida, atrai bicho, a pessoa fica doente, é uma destruição, é um caos total. E o pior, que ela se acostuma a viver no meio daquela sujeira. Aquilo não afeta mais a pessoa. É como se aquela bagunça toda, aquela sujeira, aquele lixo todo fosse normal. Mas a realidade é que lixo não é normal. Amém? Como que o lixo entra na nossa casa? Lembra que todo o tempo que a gente está edificando a nossa casa, e que na nossa casa, uma casa normal, tem portas. E nós estamos vendo essa porta, a porta do monturo, que nós deveríamos somente abrir para colocar o lixo para fora. Mas, infelizmente, nós temos aberto e deixado aberto, e o lixo tem entrado para dentro da nossa casa. Como que o lixo entra? Através de televisão, através de internet, relacionamento com pessoas erradas, vícios, palavras erradas. E aqui, não me julguem, eu não estou falando mal, não estou falando que você não pode assistir televisão mais, que você não pode mais ter redes sociais, de maneira alguma eu estou falando isso, mas nós precisamos selecionar o que está entrando na nossa casa. Lembra que quem dá legalidade para alguém entrar
somos nós é que abrimos a porta. E nós vivemos numa época onde tudo tem se permitido. Não há regras, não há limites dentro da nossa casa. Hoje nós vemos crianças, gente, 6, 7 anos com acesso à internet. Eles conseguem pegar um celular, eles conseguem entrar no YouTube, eles conseguem assistir o TikTok, eles conseguem assistir lá os cantores, os desenhos, sem nenhum limite, sem nenhuma proibição. Não há uma seleção. Meus pais, eles tiveram 12 filhos. Hoje eu fiz uma coisa muito gostosa lá na casa da minha mãe. Eu passo quase todas as tardes lá na casa da minha mãe, por causa do cuidado com a minha mãe que está enferma. E hoje eu cheguei na casa da minha mãe, e meu pai estava sentado numa cadeira na garagem. Falei, pai, quero conversar um pouco com o senhor. Quero ouvir um pouco da história do Senhor. Eu estou com 51 anos. Se eu nem lembro mais a minha idade, 51 anos. É que as crianças falam tanto para mim que não parece, que eu estou em dúvida quando eu dou aula. Brincadeira. Mas eu nunca tinha parado assim para conversar, passar uma tarde ali conversando com meu pai. Eu falei, pai, conta um pouco da história do Senhor, dos pais, dos avós para mim. Eu não conheci nem minha avó, nem meu avô paterno. Não conheci. E ele então começou. E ele teve então, meus pais tiveram 12 filhos. E eu sei, gente, eu tenho minhas irmãs que estão aqui, nem sempre eles acertaram tudo na nossa criação. Mas vocês não têm ideia como hoje eu sou grata por eles me livrarem de experimentar muitas coisas ruins nessa vida. Meu pai era naquela época, ele falava assim, não pode, e era não pode. Você não perguntava. Hoje os nossos filhos falam, mas por que, mãe? Por que eu não posso? E quer negociar com você. Meu pai e minha mãe da época, eles falavam, não pode, não vai fazer, eu não quero isso. E a gente, muitas vezes chateado, ficava até com raiva, chorava, queria saber o porquê, mas nem ousava perguntar o porquê, mas a gente obedecia. Quem aqui é dessa época, gente? Quem é da época que pede a bênção, que pedia a bênção para o pai? Até hoje, a minha mãe, ela nem responde mais, por causa da saúde dela. Mas eu chego na casa da minha mãe, benção pai, benção mãe. Aprendi com quem? Com os meus pais. Muitas coisas que eu e meus irmãos, talvez, quiséssemos ter feito. E por regras colocadas por eles, e pelo exemplo deles na nossa casa, não fizemos. E isso nos livrou de muitos caminhos errados e até mesmo da morte. Meus pais nos ensinaram caráter, nos ensinaram a trabalhar, nos ensinaram a ser honestos, nos ensinaram a ser gratos por tudo aquilo que nós temos. Então, muitas coisas. E uma coisa que eu nunca vi foi meu pai chegar em casa com uma garrafa de bebida ou um maço de cigarro. Assistir televisão, gente, nós não assistíamos qualquer coisa. Nós também não íamos em todos os lugares. Eles é que diziam para nós. E eu conversando com meu pai, eu já tinha ouvido ele falar isso, mas eu quis falar, eu vou falar, porque senão, de repente eu falo alguma coisa que não é verdade, e ele confirmou tudo que eu já tinha ouvido falar. E ele então falava para mim, falei, pai, o senhor nunca bebeu mesmo? Ele falou, nunca bebi, filha. Nunca bebi. Nunca fumou, pai? Falou, para falar a verdade, eu até tentei, mas não gostei, não quis. Não quis isso para a minha vida. Nunca fumei. Mas o interessante, gente, é que ele me contava que na sua família, os seus avós, os seus pais, todos os seus tios, todos os irmãos do meu pai e algumas das mulheres, irmãs dele, tinham algum tipo de vício, seja cigarro, seja bebida. Os irmãos do meu pai, todos foram alcoólatras. E alguns morreram por causa disso. Teve um tio meu,
que um dia ele bebeu tanto, que ele caiu no Rio do Paraíba e depois de dias foram achar o corpo dele. E meu pai, ele nunca bebeu. Meu pai, ele nunca fumou. Eu não lembro na minha vida o meu pai chegar em casa com algum tipo de bebida ou de cigarro. Ou de deixar nós, os filhos, trazerem para dentro de casa. Um dia, a minha mãe, ela sempre gostou muito de festa. Então nós somos em 12 irmãos. Aí tem os agregados, que são os cunhados, né? São os genros e as noras. Aí tem os netos, os bisnetos. Minha mãe sempre gostou muito de festa. E ela fazia questão de comemorar os aniversários. Se a pessoa falasse que não ia ter festa, ela ligava para mim, ligava para a Eliane, ligava para a Márcia, ligava para a Elis, ligava para todo mundo e falava assim, nós vamos fazer festa aqui hoje, você traz isso. E não queria saber de nada, ela queria a família inteira lá reunida. Ela gostava disso. E um dia, o meu irmão pediu para fazer a festa da minha sobrinha na casa do meu pai. E nunca eles falaram assim, não. O Renan, eu fiz festa do Renan lá na casa deles, não sei nem até que idade. Fazia lá, casa da mãe, casa dos avós. E meu pai falou, claro, pode fazer. Como os parentes da minha cunhada sabiam que meu pai não gostava de bebida, o que eles fizeram? Eles chegaram na casa da minha mãe, trazendo um engradadinho assim de cerveja. E eles, entre eles ali, não estou criticando, não estou julgando nada, estou contando a história, tá? E ele, então, não falou nada, não foi ali mal educado, respeitou aquele momento, teve a festa, eles beberam ali, não fizeram bagunça, não beberam até ficar bêbado, mas beberam. Acabou a festa, no dia seguinte, o meu pai chamou o meu irmão na casa dele e falou o seguinte, filho, a minha casa está aberta para qualquer um dos filhos virem aqui e fazer festa. Mas eu não aceito bebida dentro da minha casa. Então eu peço para você, nunca mais faça uma festa e deixe que bebida entre dentro da minha casa, porque eu não bebo. Gente, que postura. Tenho cunhados aqui, vou falar dos meus cunhados, que quando começaram a namorar com minhas irmãs, não eram cristãos. Gostavam de uma bebida? Gostavam? Tá assim. Eu sei que gostava, não vem não. Tá querendo me enganar? Tá querendo me enganar? Gostavam. Alguma vez, se vocês podem olhar, tem um cunhado, eu vou apontar o dedo, aqui lá no fundo. Vocês levaram alguma bebida lá para dentro da casa do meu pai? Ele não aceitava, não podia entrar na casa dele. E é algo impressionante. Antes de se converter, a maioria deles deixaram de beber. Não eram nem convertidos ainda, por causa do exemplo do meu pai. Porque ele não aceitava esse tipo de coisa entrar dentro da casa dele. Sabe qual é o problema da família moderna? Vai abrindo concessões. Vai dando permissão para algumas coisas entrarem na casa, no casamento, na vida dos filhos. E trata algumas coisas como normais, quando na realidade é pecado. É contrário à palavra de Deus. Gente, eu não quero de maneira nenhuma aqui, que mulher careta, né, antiquada, ou mulher rígida, não. Mas os nossos filhos, será que eles têm maturidade para ter redes sociais? Está aqui a minha filha que não me deixa mentir, ela tem 13 anos. Desde os 8, vamos dizer, desde quando você tem celular, Larissa? 8 anos? Ela pede, mãe, dá um WhatsApp para mim. Deixa eu ter um WhatsApp, deixa eu ter. Aí o que eu falo para ela? Quando eu ver maturidade em você, eu vou te dar um chip e você vai ter um WhatsApp, vai ter uma rede social. Enquanto eu não ver maturidade, eu não vou te dar. Você sabe com quem os filhos estão conversando pela WhatsApp? Sobre o que estão conversando? Quantas horas estão ficando no celular?
Você conhece os amigos dos seus filhos com quem eles estão se relacionando? Você sabe o que os seus filhos estão assistindo, porque hoje é normal ter televisão no quarto, e muitas vezes eles entram e fecham a porta ali, e nós nem sabemos o que eles estão assistindo. Sabe por que tem crianças que 12 anos, porque para mim criança, 12 anos é criança ainda, estão ficando, estão aí se beijando. Onde que elas estão aprendendo, gente? É capaz de responder. Foi na novela que eu vi que a minha mãe estava assistindo. Ou no filme que está lá, a série que está lá. Será que nós não estamos deixando a porta aberta para que essas coisas entrem? Já parou para pensar as músicas que têm sido tocadas aí fora? Gente, já aconteceu de crianças aqui em cima, no Ministério Infantil, eu dando aula, criança. E no meio da aula, a criança começa a cantar um funk vulgar, de letra vulgar, de baixo nível. E quando a criança que é crente, ouve, a primeira reação dela, o que é? Ela olha para a tia. O que você vai fazer? E aí? Aí ela fica assim, será que pode, né? Ou julga aquela criança. E quando a gente pergunta para ela, onde você ouviu essa música, menino? Ela fala, lá em casa. Meu pai só ouve essa música. Meu pai só vê isso. 1 Pedro 5,8 fala assim: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Lembra que eu falei que Satanás quer destruir as famílias? E ele está rondando. Ele dá uma volta, ele dá outra volta, ele dá outra volta, até que encontra uma pequena abertura. E ele então entra e nós nos tornamos vítimas. E ele pode acabar com a nossa vida e com a nossa família. Jesus, ele falou um dia na oração para o Pai: não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Nós não temos como deixar ter o contato com o mundo, mas o mundo está perdido. E nós então precisamos aprender a selecionar aquilo que está entrando na nossa casa, no meio da nossa família. 1 João 5,19 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Isso é uma realidade. Nós não podemos deixar que o mundo entre na nossa casa, o pecado do mundo entre no meio da nossa família. Um dia, Deus falou para Josué ir guerrear contra Jericó, destruir a cidade de Jericó, e a ordem foi que era para destruir tudo aquilo que havia em Jericó, não era para pegar nada. E o povo foi então e lutou, venceu a guerra, deu as voltas lá no muro de Jericó, venceu a guerra e foram para casa. Uma outra guerra, uma outra situação, um povo muito mais fraco, que era da cidade de Ai. E eles então foram alguns homens apenas lutar, porque a guerra parecia ser tão fácil de ser ganha. Alguns homens apenas do exército foram lutar contra Ai. E para a surpresa deles, o que aconteceu? Perderam a guerra. Perderam alguns homens morreram. E o que Josué foi fazer? Foi falar com Deus. Foi questionar Deus. O que tinha acontecido ali? Por que deu errado essa guerra? E Deus falou para Josué: levanta-se, por que você está prostrado? E eu vou falar para você o que aconteceu. Você deixou entrar no arraial o que eu falei para não entrar. O que não era para trazer para cá, vocês trouxeram. E quando Josué foi averiguar, ele descobriu que um homem chamado Acã, quando estava ali em Jericó, ele viu algumas coisinhas. E ele então pegou escondido, levou para sua casa, enterrou lá no terreno da sua casa. E por causa disso,
toda a sua família foi destruída. Toda a sua família morreu. Porque ele deixou entrar algo na casa dele, que Deus falou para não deixar. Nós precisamos colocar o lixo para fora da nossa casa e não deixar que volte. A porta do monturo é porta de saída, não é de entrada. Se queremos edificar a nossa casa, nós precisamos restaurar essa porta na nossa casa. Nós precisamos proteger a nossa casa de todo esse lixo que vem destruir, que vem sufocar a nossa família. Tem uma cena naquele filme Deus Não Está Morto, em que um dos atores, eu não me lembro bem, que faz tempo que eu assisti, ele vai visitar sua mãe, que está numa casa de repouso, e ela tem, acho que, Alzheimer. E ele então começa a falar com ela, mas ela não sabe quem ele é, não sabe nada, e ele fica ali questionando o que ele estava fazendo ali, porque aquela mulher não lembrava de nada mais. E ele ficou falando, e de repente ela solta uma frase no filme. E ela fala o seguinte, porque ele estava vivendo um mundo de pecado. E ela fala assim, dá uma nitidez, uma lucidez nela, e ela fala assim: o pecado é como uma cadeia de portas abertas, mas um dia essa cela se tranca. As portas estão abertas. A Bíblia fala que todas as coisas são permitidas, não é? Está aberta. E a gente vai deixando entrar, vai deixando. E um dia, sem perceber, nós estamos presos por causa deste pecado. Mas mesmo com tanto apelo do mundo, é possível manter o lixo do lado de fora da nossa casa. Sabe como? Obediência e santidade. Nós precisamos nos converter e buscar e andar em santidade. Nos separar, nos afastar de tudo aquilo que pode nos levar ao erro. Nós precisamos ser obedientes e santos. 1 Tessalonicenses 4:7 fala assim: porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Só tem uma maneira, gente, de nós evitarmos que o lixo, a sujeira entre na nossa casa, o pecado entre na nossa casa. Se nós obedecermos primeiramente a palavra de Deus, de olharmos para a palavra de Deus, colocar em prática na nossa casa, na nossa vida, porque há palavra demais na Bíblia, e há ensinamento demais para todos os assuntos que você possa imaginar, principalmente para a nossa vida, para vivermos uma vida de santidade, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos buscar isso dentro da nossa casa, santificar a nossa casa. A nossa casa não é puleiro de demônio. A nossa casa não é uma casa, Deus não criou a minha casa para uma casa ser uma casa de destruição, mas é para ser uma casa abençoada, onde Deus reina. Efésios 4:20-27 fala assim: esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouvirem sua voz e aprenderem de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes, os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza. Qual que é a natureza de Deus? Santa, justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não dê oportunidade ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então é uma porta, a porta do monturo. Nós precisamos reconstruir, levantar essa porta. E essa porta tem que servir somente para sair
o lixo, sair a sujeira, sair o pecado das nossas vidas, do meio da nossa família, do meio da nossa casa. Nós precisamos proteger as portas da nossa casa. Amém? Segunda porta que eu quero falar. Agora eu vou ter que correr. Está acabando meu tempo. Porta da fonte. Neemias 3,15. Salum, filho de Coozé, prefeito do distrito de Mispá, consertou a porta da fonte. Ele reconstruiu essa porta, colocou o telhado, assentou-se às portas e colocou os ferrolhos e as trancas. Depois consertou o muro desde o açude de Siloé até o jardim do rei e até os degraus que descem da cidade de Davi. A segunda porta é a porta da fonte. E Neemias e seus colaboradores reconstruíram também essa porta. A porta da fonte, ela abriu acesso à fonte das águas. Ela era uma importante fonte de águas ali para Jerusalém, estava localizada em Jerusalém. E para receber as águas dessa fonte, foi construído um tanque de Siloé. A Bíblia até fala desse tanque de Siloé, quando Jesus ele cura um cego. E era o reservatório de água de Jerusalém. Então essa porta da fonte era o acesso pelo qual se chegava à fonte dessas águas. Era um local muito importante, pois na fonte estava a origem daquelas águas necessárias a Israel. Para nós que temos água aqui canalizada em abundância, é muito difícil às vezes a gente entender a importância da fonte das águas. Mas no Oriente, de um modo geral, a água é algo muito desejado, muito precioso. Por quê? O Oriente ele tem uma terra árida. Então, se você lê na Bíblia sobre água, sobre poços que alguns homens abriram na época antiga na Bíblia, água é sinônimo de bênção de Deus. E a porta da fonte, ela abriu o caminho para quê? Para onde havia essa água. E eu pergunto para você, quem é a fonte de água viva nas nossas vidas? Quem é? Gente, coragem. Quem era? Se errar, eu corrijo, com muito amor. Jesus, ele é a fonte da água viva. Um dia Jesus, ele estava passando por Samaria. Eu até preguei isso no sertão. Falei para as mulheres também, se eu não me engano aqui, na nossa reunião. Passando por Samaria, e diz que ele parou num poço para descansar. Ao meio-dia, os discípulos foram comprar comida, entraram na cidade para comprar comida. E Jesus ficou sentado à beira do poço. E veio uma mulher samaritana tirar a água do poço. E Jesus então começou a conversar, iniciou uma conversa ali, primeiramente pedindo água. E ali gerou uma conversa. E toda a vida daquela mulher foi exposta ali por Jesus. Porque ela fez alguns questionamentos ali a Jesus. E Jesus falou, chama seu marido. E ela falou, não tenho marido. E ele falou, você falou certo, porque você já teve 5 maridos. E agora esse homem que você está, ele não é seu marido. E Jesus então, ele fala para essa mulher de uma fonte de água viva que ele tinha para oferecer a ela, que iria mudar toda a história daquela mulher, daquela família. João 4, 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa mulher teve um encontro com Jesus ali, naquele poço. A sua vida foi transformada, ela foi salva. Se nós queremos uma casa transformada, uma casa liberta, uma casa restaurada, uma casa curada, nós precisamos convidar Jesus para entrar por essa porta e fazer na nossa casa morada. Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de cura, Ele é a fonte de restauração. Jesus é tudo o que nós precisamos dentro da nossa casa. Nós precisamos abrir
A primeira porta eu falei que nós tínhamos que fechar. Agora nós precisamos abrir essa porta para Jesus. Ele tem que ser o principal na nossa vida, na nossa família. Jesus, ele tem encontrado espaço na nossa casa? Muitas pessoas vêm até nós e reclamam de problemas com filhos, no casamento. Mas será que Jesus está dentro da nossa casa? Será que tem oração clamando pela presença de Jesus dentro da nossa casa? Será que a palavra que é Jesus está sendo estudada e colocada em prática dentro da nossa casa? Será que Jesus tem sido o Senhor da nossa casa? É Ele que tem comandado a nossa casa? Se Ele tem sido o Senhor da nossa casa, tem temor dentro da nossa casa? Jesus, ele se sente à vontade para entrar dentro da nossa casa? Gente, isso tem que ser uma prática diária na nossa vida. Eu ouvi uma pregação que falava que todos os dias, foi lá no sertão, esqueci o nome do irmão. Todos os dias nós tínhamos que nos levantar e a primeira coisa, nos converter ao Senhor. O problema é que a gente vem muitas vezes para a igreja, um dia nós aceitamos Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. É o nosso Salvador, né? Ao contrário. Mas não se torna o Senhor da nossa vida. Nós nos convertemos, não mudamos os nossos caminhos para Ele. Por isso nós precisamos abrir as portas da nossa casa, da nossa família. E Ele tem que ser o convidado de honra na nossa casa, ocupar o mais alto lugar na nossa casa, e nós temos que nos submeter a Ele, se nós queremos ver o milagre de Deus sobre a nossa família. Apocalipse 3:20 fala assim: atenção, gostei dessa versão aqui, ó. Atenção, eu tenho permanecido à porta, estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, farei companhia a ele e ele a mim. Uma coisa interessante que quando um ladrão quer entrar na nossa casa, o que ele faz? Ele arromba a porta. O ladrão, ele arromba a porta. Jesus, ele quer entrar também, mas ele bate. E a Bíblia fala que ele não desiste de nós. Ele bate constantemente porque ele quer entrar na nossa casa. Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer entrar na nossa família. E quando Jesus entra na nossa casa, na nossa família, Ele põe em ordem todas as coisas. Porque Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de perdão. Ele é a fonte de misericórdia. Ele é a fonte de alegria. Ele é a fonte de paz. Ele é a fonte de reconciliação. Ele é tudo que nós precisamos no meio da nossa casa, na nossa família. Ele é a fonte de água viva. A água serve também para purificar, para lavar. Jesus, ele entra e ele purifica o ambiente da nossa casa, aquilo que está errado, ele vem purificar, vem transformar. E tem mais, o sangue de Jesus está sobre os umbrais da porta da nossa casa. E a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar, mas ele tem que estar lá. Ele tem que ser o Senhor da nossa casa. Ele tem que ser o Senhor do nosso casamento. Se nós queremos um casamento, uma casa feliz, abençoada, nós precisamos convidar Jesus, a fonte de água viva, para entrar. Amém? E por último, porta da guarda. Neemias 3:31. Malquias, um dos ourives, consertou um muro até a casa dos servidores do templo e dos negociantes, defronte à porta da guarda. Esta era a porta da guarda. E era muito importante essa porta da guarda para a segurança na cidade. Era uma porta grande. E nessa porta havia uma torre de sentinela. E ali sempre ficava de vigilância soldados prontos para qualquer ataque do inimigo. Essa porta, quando era destruída, deixava a cidade vulnerável para um ataque iminente. E o inimigo entraria na cidade e poderia fazer um estrago muito grande. E sentinela aqui,
O dicionário diz que é um soldado armado que se coloca próximo de um posto para guardar, para prevenir, olha que interessante, para prevenir da aproximação do inimigo. É a pessoa que realiza a missão de vigiar e advertir qualquer tipo de perigo possível. A sentinela ocupava uma posição estratégica ali na torre, para ter uma ampla visão do campo. Quando a sentinela observava o lado de fora dos muros, percebia o perigo, sabe o que fazia? Tocava uma buzina para toda a cidade ouvir o que estava sendo atacada, para evitar um ataque surpresa. Outra coisa, dia e noite, havia sentinelas na porta da guarda para que a cidade não ficasse desprotegida. Muitas casas hoje está faltando sentinelas, vigias, 24 horas por dia, para observar o ataque do inimigo. João 10:10 fala assim: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. O inimigo é real nas nossas vidas. O ladrão, ele vem. A intenção dele é matar, roubar e destruir. Ele investe alto nisso. Nós precisamos levantar, reconstruir essa porta da guarda na nossa casa. Alguém aqui já foi vítima de roubo na sua casa? Sua casa já foi roubada? Alguns, eu também, já aconteceu isso na minha casa. Gente, é uma sensação horrível. Já estou acabando, tá, gente? É uma sensação horrível. Eu e Vanderlei trabalhávamos o dia todo. O Renan ficava na minha sogra de manhã, estudava à tarde. E nós chegávamos em casa por volta de 17 horas da noite, todos os dias. E um dia, quando nós saímos, uma sexta-feira, saímos do serviço, fomos para casa, decidimos passar no supermercado, fazer compra, e nós chegamos mais tarde ainda em casa. E quando nós abrimos o portão, eu abri o portão da minha casa, eu percebi a porta da minha casa aberta. Não, minto. Lembrando, a porta estava fechada. Mas tinha algo estranho. Nós temos o cachorro em casa, que agora ele virou um senhorzinho mesmo. Virou um senhorzinho, o seu Toby. E nós não deixamos cachorro dentro de casa. Ficava para fora. E quando eu abri a porta da sala, o cachorro todo feliz dentro de casa. Falei, não acredito. O que o Toby está fazendo aqui? Quem que deixou o Renan? Não acredito que o Renan deixou o Toby. Não, a culpa é do Renan, o cachorro é dele. O Renan ficar o dia inteiro. Eu já fiquei imaginando como é que está a casa de sujeira do cachorro, e eu já entrei brava. E quando eu cheguei no corredor, olhei na cozinha, a porta da minha cozinha estava aberta, e no corredor da minha casa, que dá nos quartos, um monte de fio espalhado, e eu sem entender. E quando eu chego nos quartos, gente, estava tudo revirado. Todas as roupas do guarda-roupa estavam jogadas em cima da cama, das gavetas. Eles reviraram toda a minha casa, o dia inteiro a casa sozinha, tiveram o dia todo para mexer na minha casa. Levaram tudo que era possível levar, eles levaram. Notebook, máquina fotográfica, não tinha muito ouro, mas tinha alguma coisa, né? Algum anel. Levaram relógio, um pouquinho de dinheiro que a gente deixou guardado em casa. Levaram tudo. Na minha cozinha, gente, eles tiveram a capacidade de abrir a geladeira e comer a comida da minha casa. Tomar refrigerante da minha casa e deixaram a louça suja, nem lavaram a louça. Eu achei isso assim, como? Comer, vai, estava com fome, mas nem lavar a louça, deixou minha pia suja. E eu não gosto de sujeira. Gente, a sensação horrível de você ter a sua casa violada, a sua casa roubada, pertences roubados. Se eu soubesse que eles iriam naquele dia na minha casa, eu tinha ligado para o meu patrão e falado, hoje eu não posso. Estou para receber uma visita indesejável aqui, eu vou ficar de prontidão aqui na minha casa, de guarda, para que eles não entrem, que eu não quero. Se eu soubesse, mas eu não sabia.
Então, o que nós fizemos a partir daquele momento? Mandamos levantar os muros da nossa casa, mais alto do que já estava. Compramos uma cerca elétrica, instalamos uma cerca elétrica, colocamos uma placa desse tamanho assim no portão. Essa casa está sendo vigiada, né? Tirou, né, quando pintou, tinha uma plaquinha, né? Monitorada ali. Até hoje, gente, virou assim, mania. Virou mania. A gente sai de casa, eu fecho todas as portas de casa. Todas as portas. Para nos precaver de visitas indesejáveis. Nós precisamos reforçar as trancas, precisamos de guardas, sentinelas para vigiar a nossa casa e evitar o ataque do inimigo. Esta porta em nossas vidas representa o lugar onde nós devemos orar e vigiar. Mateus 26, 41 diz assim: vigie e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Ontem eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja, na sopa, e ela nem sabia, ela nem percebeu, mas ela estava ministrando algo na minha vida. E ela contava de um problema de saúde, de uma de suas noras, que ela teve uma doença, ela até falou uma síndrome, ela ficou muito doente, e depois ela teve Covid, e ela ficou no hospital, teve que ser entubada, e não tinha mais, o médico falou que não tinha mais o que fazer com ela, que ela iria morrer, que não tinha mais o que fazer. E essa irmã contou que ela ficou esse tempo todo, foram, se eu não me engano, 52 dias, acompanhando ali na casa, junto com o filho. E diz que um dia ela estava lá e ela sentiu no coração. Ela lembrou do texto das muralhas de Jericó. E ela sentiu no coração de orar em volta da casa. E ela começou, deu uma volta e ela disse que ia passando a mão assim em toda a casa e orando e orando. O esposo orando no quarto. O filho estava dormindo e ele ouviu o barulho, ele acordou para ver o que era. E ele viu a sua mãe orando. E ele então começou a fazer exatamente o que a mãe estava fazendo. Ele começou a orar, dar as 7 voltas ali nos muros da casa, para que aquela enfermidade caísse na vida da nora dela em nome de Jesus. E no dia seguinte o médico ligava para dar notícia. E diz que o médico falou: ela melhorou. Os exames dela melhoraram. E ela saiu do hospital. Ela está bem, ela está curada, ela está restaurada na sua casa. Se nós queremos edificar a nossa casa, nós precisamos nos levantar como guardas da nossa família. Precisamos defender a nossa casa, precisamos defender os nossos filhos. E não podemos deixar que o inimigo entre. Nós temos que ser esses sentinelas. Quando nós deixamos de orar, interceder, a nossa casa fica desprotegida. Nós não podemos deixar a nossa casa exposta, porque o inimigo vem, o ladrão vem, numa hora que nós não sabemos. E ele vem e destrói toda a nossa casa. Nós precisamos reconstruir a porta da guarda. Dia e noite, precisamos estar como sentinela sobre a nossa família. Quando nós buscamos a Deus, quando nós vigiamos, oramos, eu creio, como diz mesmo a palavra dele, que Ele é o guarda principal, que guarda a nossa casa, guarda a nossa família, e não vai deixar que o inimigo toque e destrua a nossa casa. Amém? Quando eu estava, agora mesmo no louvor, enquanto nós adorávamos aqui, e eu orava ali, orava e cantava, e eu lembrei da cena do filme. Quantos aqui já assistiram Quarto de Guerra? Maravilhoso, né? Nós gostamos tanto desse filme que nós até compramos na época o DVD. E a gente assistiu muito, a Larissa assistiu muito esse filme com a gente. E tem algo que aquela esposa faz que é tremendo, que todos nós deveríamos tomar como exemplo na nossa vida e copiar. A família dela estava sendo destruída, o casamento dela estava sendo destruído. Satanás estava entrando
na casa dela, destruindo todas as áreas daquele casamento, daquela família. Até que ela conheceu uma irmã que orava. Que coisa tremenda, gente. E aquela irmã falou assim, ouviu a história dela e falou: eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E aquela mulher, ela tinha um quarto de oração, ela levou aquela moça para o quarto de oração e ela falou: eu faço isso. As minhas lutas, as minhas guerras, é nesse quarto aqui, ó, que eu ganho, nesse quarto de oração. E ela colocava os pedidos de oração e ela passava tempo ali naquele quarto de oração orando. Orando pelos filhos, orando pelo casamento dos filhos, orando pelos netos, orando por tudo. E aquela mulher então, que estava com a casa totalmente destruída, ela resolveu fazer o mesmo. Que luta, gente, quem assistiu o filme? Que luta dessa mulher para começar a orar. Ela levava comida para dentro do closet, ela dormia dentro do closet, ela fazia tudo e não conseguia orar. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu, ela estava perdendo a casa, ela estava perdendo a sua família, ela não desistiu, ela persistiu. E ela fez daquele closet um quarto de oração. E todas as guerras que ela estava enfrentando, ela ganhou naquele quarto de oração. Se nós queremos proteger a nossa casa, nós precisamos levantar essa porta e estarmos como vigias o tempo todo, orando, intercedendo pela vida dos nossos filhos. Nós precisamos voltar o hábito de quando os nossos filhos deitarem na cama, ainda que sejam adultos, mas estão sobre o nosso teto, de nós irmos no quarto deles e começar a orar por eles. Quando eles saírem para trabalhar, quando eles saírem para a escola, nós dobrarmos o nosso joelho e cobrir a vida deles em oração, para que Deus os guarde, os proteja. Nós precisamos voltar o hábito de orar dentro de casa, orar com o nosso esposo, com a nossa esposa, orar com a nossa família. Nós precisamos voltar o hábito de buscar a Deus juntos em família, porque a nossa casa pode estar desprotegida. Se nós não levantarmos essa porta da guarda, ela vai estar vulnerável a todo ataque do inimigo. E como nós lemos, ele anda em derredor, o tempo todo procurando quem possa tragar, quem possa destruir. E se nós não queremos que a nossa casa seja destruída, que não seja mais um casamento destruído, que não seja mais um filho perdido, que não seja mais um filho que está mexendo aí, está mexendo com drogas, que tem ido por caminhos tão perdidos, nós precisamos estar como sentinelas na nossa casa, na nossa família. Não podemos desistir, não podemos abrir para que o inimigo entre. Amém? Eu queria convidar você para ficar de pé. Já estamos terminando, mas eu não queria acabar essa palavra sem dar um tempo para você orar pela sua família. Eu creio que Deus está aqui, Ele traz à memória coisas na nossa casa. Há coisas que precisam ser tiradas, que está atrapalhando o seu relacionamento dentro de casa. Há coisas que precisam tirar da nossa casa, que tem roubado os nossos filhos. Os nossos filhos, a promessa de Deus é que serão como plantas bem desenvolvidas na casa do Senhor, e que darão frutos. Essa é a promessa de Deus para os nossos filhos. E tem coisas que precisam ser arrancadas, colocadas para fora, para nunca mais entrar. Presta atenção, para nunca mais entrar. O nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, é um Deus de graça. E Ele fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. A Bíblia fala também que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, Ele vai ouvir dos altos céus e vai sarar a nossa terra
Deus, Ele tem esse poder de sarar a nossa família. Deus tem o poder de sarar casamentos. Deus tem o poder de restaurar a vida dos nossos filhos, de salvar toda a nossa casa. Mas nós temos que tomar postura. Nós precisamos, somos nós, quem abre porta somos nós. E Deus hoje está falando para nós começarmos a fechar. Fecha, uma por uma, vai fechando. Vai fechando, vai tirando a sujeira, vai tirando o lixo, vai tirando, colocando para fora. Não serve, não cabe a nós, filhos de Deus, fazer isso. Não cabe mais. Nós temos que colocar para fora e temos que tomar uma postura de obediência e santidade a Deus. Nós também precisamos convidar Jesus para ser o Senhor, o Rei na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Nós precisamos convidar Jesus para ser o dono das nossas famílias. Que tal você convidar Jesus? Vem estar aqui. Quando eu oro na minha casa pelas manhãs, eu falo: Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Tu és o principal neste lugar. Quando Jesus entra, a luz acende. E se tiver alguma sujeira, Ele vai mostrar. Porque onde há luz, você vai enxergar a sujeira. Convida Jesus, e eu tenho convidado, e eu falo: Jesus, perdoa os pecados da minha casa, faz deste lugar lugar da Tua morada, que seja um lugar de paz, de alegria, um lugar de cura, de amor. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida, na nossa casa. E seja você o guarda, a sentinela, dia e noite sobre a sua família. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão da sua família. Ore, vigia, fica de guarda ali o tempo todo. E Deus, Ele vai te dar vitória. Amém? Amém?